E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Explica Química. Dando continuidade às nossas aulas de reações orgânicas, hoje nós vamos trabalhar reações de eliminação. Novamente, seja muito bem-vindo ao Explica Química. Eu me chamo Rodrigo, eu sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre reações de eliminação. Eu sugiro para que você assista a nossa aula número 1, onde eu trato e eu te explico os conceitos básicos para entender as reações orgânicas. Nessa aula eu vou explicar o que é um carbocátion, carboânion, radicais livres e a estabilidade, a ideia de um nucleófilo, um eletrófilo, o tipo de ligação que vai ocorrer, a quebra de ligação que vai ocorrer, se é uma cisão, uma quebra homolítica ou uma quebra heterolítica. São conceitos básicos, não são tão difíceis, que são muito importantes para que tu entenda reações orgânicas. Na sequência tivemos a nossa aula 1, que foi reações de adição, e hoje a nossa aula sobre eliminação. Então vamos para a nossa aula? Qual é a ideia de nós termos uma reação de eliminação? A ideia é que a reação de eliminação é um processo contrário à reação de adição. Enquanto que na reação de adição nós tínhamos que dois reagentes formariam um único produto, aqui nós vamos ter que um único reagente vai se quebrar e vai formar dois ou mais produtos. É o contrário desta seta. Na reação de adição, a seta, nós iríamos olhar a reação para lá, onde iria ocorrer a quebra da ligação do tipo π para que seja inserido ou adicionado outros átomos provenientes de alguma molécula. Já na reação de eliminação, como é o processo contrário, nós vamos ter que uma molécula ela vai acabar reagindo, liberando estes átomos para compor uma nova molécula e, neste caso, irá ocorrer a formação de uma ligação dupla, que é a formação de uma ligação do tipo π. Mas nem sempre uma eliminação será a formação de um alceno. Pode ocorrer a formação de uma outra espécie que eu vou mostrar para vocês. Assim como na adição, nós tínhamos 4 tipos básicos e eu te mostrei numa molécula, numa estrutura pequena para entender a ideia, faço o mesmo com eliminação. Nós temos basicamente 4 tipos de eliminações. Uma desidrogenação, que é a retirada de hidrogênio de sua estrutura, uma dealogenação, uma desidroalogenação e uma desidratação. O que nós temos que entender, por exemplo, é que nesta molécula aqui, o A e o B, se forem hidrogênios, é uma desidrogenação. Então vamos pegar um exemplo aqui, a mesma estrutura, ao invés de representar A e B, nós vamos botar 2 hidrogênios. Numa reação de eliminação de hidrogênio, nós vamos formar um alceno, no caso um CH2 ligação CH2, mais o respectivo hidrogênio. Ou seja, a junção destes 2 átomos de hidrogênio formou e eliminou uma molécula de gás hidrogênio. Numa dealogenação, no lugar de A e B, nós vamos ter alguém da família 7A. Neste meu exemplo, nós temos o cloro. Então, mesma linha de raciocínio, ocorrerá a junção destes 2 átomos de cloro, que eu vou explicar já já como que isso ocorre, a formação do alceno, mais, neste exemplo, a formação de um gás cloro. A desidroalogenação vai ser a eliminação de um hidrácido. Então, no lugar de H e B, nós vamos ter um hidrogênio e alguém da família 7A, por exemplo. Neste exemplo aqui, nós temos o bromo. Irá ocorrer a junção de um H e do Br, formando o respectivo alceno, novamente. Para todos os exemplos, nós temos a formação do eteno, e neste caso, veja aqui embaixo, mais a formação de HBr. Ou seja, HBr está sendo eliminado da sua molécula inicial. E por último, nós temos um processo de desidratação, ou seja, eliminação de água. Por exemplo, vamos pegar a mesma estrutura, no lugar de A e de B, estou adicionando uma hidroxila e um hidrogênio. Aqui ocorrerá a junção e a formação da água. Consequentemente, a formação do respectivo alceno, mais a formação e a eliminação de uma molécula de água.
Em todos os exemplos, nós vemos que a molécula que foi eliminada da molécula inicial. Então aqui nós temos os 4 tipos básicos em estruturas resumidas das reações de eliminação. O que nós temos que observar é o seguinte. Primeiro, algumas reações de eliminação, elas ocorrem com competição em reações de substituição. A aula de substituição eu irei gravar e após eu vou botar um card nesta tela. Outro fator que você deve observar é qual produto será formado. Nestes exemplos aqui que eu acabei de te mostrar, nós temos a possibilidade da formação de apenas um tipo de alceno, apenas um produto proveniente da eliminação, mais a molécula eliminada. Porém, observe só neste exemplo aqui. Primeira coisa, reações de eliminação, elas irão competir versus reações de substituição. Então vamos supor aonde ocorrerá a eliminação de um HX. Uma das condições é que pode formar, por exemplo, o respectivo alceno, que nós vimos até agora, mais um hidrácido que foi eliminado. Porém, pode acontecer uma substituição. O que é a ideia de uma reação de substituição? Uma troca, onde nós vamos substituir um nucleófilo por outro. Nós vamos retirar este X e vamos inserir, por exemplo, uma hidroxila, como por exemplo no que está ocorrendo ali. Então aqui de um aleto nós formamos um álcool e ocorreu uma substituição. Supomos para a seguinte reação. Vai ocorrer a eliminação de BR, ou seja, iremos formar neste exemplo HBr como eliminação, a molécula a ser eliminada. Porém, o hidrogênio que vai se ligar ao bromo poderia ser do carbono lá da ponta, mas também poderia ser deste outro carbono. E para isso nós temos uma regra que chama Zaitsev. Acho que é assim que fala. O que é a regra de Zaitsev? É equivalente à regra de Markovnikov. O enunciado dessa regra é o seguinte: as reações de eliminação levam à formação de um alceno, nós já vimos isso, com maior substituintes nos carbonos da ligação dupla. Então o que nós temos que analisar aqui é se o carbono que vai formar a dupla terá mais substituinte. Uma forma mais simples de reescrever esta fórmula, ou melhor, esta regra é da seguinte maneira. Grave aqui, ó, o hidrogênio que será eliminado para promoção da dupla ligação é aquele hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Basicamente, esta regra tem como consequência a regra de Zaitsev, que é a mesma linha de raciocínio. Então vamos supor o seguinte, voltando ali para a nossa estrutura, para a nossa molécula inicial, vou reescrever esta estrutura de uma maneira distinta, veja ali. Eu tenho que analisar se é esse hidrogênio ou este hidrogênio que será extraído da molécula inicial. Segundo a regra de Zaitsev, nós temos que analisar o carbono que apresenta menos hidrogênio, carbono menos hidrogenado, que no caso é este carbono. Como assim menos hidrogenado? Conta a quantidade de hidrogênios. Para esse carbono nós temos 2 hidrogênios e para esse nós temos 3 hidrogênios. Sacaram? Que coisa mais linda! Ou seja, o produto formado majoritariamente vai ser aquele onde o HBr é formado a partir daqui, ó. E nós iremos ter o seguinte produto formado: um CH3, um CH, ligação dupla, um CH e um CH3. Ou seja, esse produto é o que é formado majoritariamente. Como que é o nome desta estrutura, desta molécula? But2-eno. O but2-eno é formado majoritariamente. E não se esqueça que também ocorre a formação ou a eliminação de HBr. Porém, pode sim ocorrer a formação do outro produto. Poderia acontecer de o hidrogênio se ligar ao bromo, lá o hidrogênio da ponta ser abstraído. E nós teríamos a formação da seguinte molécula: CH2, ligação dupla, CH, CH2, finalizando com CH3. E também ocorre a formação de HBr. Afinal de contas, esta é a molécula que foi eliminada. Este segundo produto que eu reescrevi em verde, ele é formado em uma menor proporção. O nome desta molécula é buteno. É equivalente à regra de Markovnikov lá nas reações de adição. Caso você não tenha assistido esta aula, eu sugiro que você assista. Vou deixar o card aqui ao lado. E qualquer dúvida, não se esqueça, utilize os comentários para sanar essas dúvidas. Assim,
Como na eliminação de um HBr, por exemplo, o raciocínio é análogo se nós formos analisar a eliminação de água, uma desidratação. Afinal de contas, será retirado da molécula a hidroxila, mas, veja neste exemplo, ela poderia se ligar ao hidrogênio que eu estou chamando do carbono 1, aqui eu vou chamar de 2, aqui o 3 e o carbono 4. Ou o hidrogênio abstraído da molécula poderia ser proveniente do carbono 3. Segundo a regra de Zaitsev, nós temos que analisar o seguinte: o hidrogênio que vai ser abstraído da molécula é aquele que está ligado ao carbono menos hidrogenado, que neste nosso exemplo também é o carbono número 3. Então, qual é o produto formado majoritariamente? É formado majoritariamente a inserção da ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Porém, lembrando, o outro produto também é formado. Então, neste caso, na desidratação do butanol 2 ou do butan 2-ol, o produto majoritariamente formado também é o but2eno. Esse é o formado em maior proporção e este é o formado em menor proporção. O vestibular, muito provável que vai lhe perguntar quais os produtos formados, tanto o vestibular quanto o Enem, como qual é formado em maior proporção. Porém, eu gostaria de mostrar um outro fator aqui para vocês. Veja só, nós vimos até agora desidratação, eliminação de água, correto? E formação de alceno. Mas pode acontecer algo desta maneira aqui, ó. A desidratação ela pode ocorrer de duas formas distintas. Pode ser uma desidratação que eu chamo de ser intramolecular ou uma desidratação que nós vamos chamar de ser intermolecular. Qual que é a grande diferença desses dois tipos de desidratação? Intramolecular, a desidratação está ocorrendo na mesma molécula. Então, uma reação de desidratação intramolecular, ela ocorre, por exemplo, apenas em uma única molécula, na sua própria estrutura. Já a desidratação intermolecular é entre moléculas que essa reação vai ocorrer. Por isso que neste exemplo eu estou analisando dois alcoóis ali. O que vai diferenciar ou vai promover se uma reação é intra ou intermolecular? Basicamente, a temperatura. Se nós realizarmos uma reação a uma temperatura relativamente elevada, é promovido uma desidratação intramolecular e ocorre a formação de um alceno. Segundo a literatura e alguns artigos que eu encontrei, essa temperatura é aproximadamente de 170 a 180 graus. Nós já podemos dizer que está ocorrendo a formação de um alceno. Porém, se for realizado a uma temperatura mais baixa e branda, numa temperatura menor, ocorre a formação ou a promoção da formação de um éter. Segundo a literatura, numa temperatura de aproximadamente 140 graus Celsius, nós já temos a formação de um éter. Então, por exemplo, na reação de desidratação intramolecular, foi o que nós vimos até agora. A hidroxila irá se ligar ao hidrogênio deste carbono, eliminando uma molécula de água, e neste exemplo formando o eteno, mais a molécula de água. Agora, caso ocorra uma desidratação entre duas moléculas dos alcoóis, por exemplo, a hidroxila de um álcool, vamos supor aqui a hidroxila de um álcool, irá se ligar com o hidrogênio da hidroxila do outro álcool, e ali ocorre a formação da molécula de água. E, por exemplo, o que vai acontecer? O oxigênio deste composto aqui se liga diretamente ao carbono, formando um CH3, CH2, oxigênio, CH2 e um CH3, mais a formação da água. Então perceba que aqui não ocorreu a formação de um alceno, e sim a formação de um éter. As reações de eliminação são bem simples analisando apenas no papel, mas todo o mecanismo envolvido por trás é um pouco mais complexo. Tem que analisar o solvente, a temperatura, pois assim nós vamos ter produtos diferenciados. Como o nosso intuito aqui é analisar questões para o vestibular e para o Enem, eu não irei me aprofundar muito ao tema. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, entre em contato e utilize os comentários para tirar estas dúvidas. Caso tu tenha gostado desta aula e te acrescentou em algo, eu vou pedir para que você aperte ali o joinha. Beleza? Até a nossa próxima aula, reações de substituição.